Olá, tudo bem? Essa daqui é mais uma das pílulas da série que a gente está fazendo aqui de conteúdos resumidos, mais sistematizados. Mas quem ainda não assistiu a aula completa, é quase 2 horas de aula que eu apresentei aí para quem quiser acompanhar. Super recomendo, porque lá a gente tem um conteúdo recheado, aprofundado, e aqui são de fato as pílulas. Não poderia ter melhor expressão para poder trazer do que pílulas de conhecimento, porque elas estão resumindo de forma muito pontual, muito pequena, alguns pontos específicos, aprofundando até parte da discussão que a gente fez lá na nossa aula, um pouco mais comprida, um pouco maior. Me apresentando aqui mais uma vez, meu nome é Ergon Kugler. Eu atuo como pesquisador na área de desinformação, inteligência artificial, big techs, tecnologias como um todo, e obviamente agradeço mais uma vez a oportunidade, convidado aqui pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, que é essa importante organização com tanta atuação na sociedade civil, enfim, no debate, regulação, debate de tecnologias, muita coisa, né? E especialmente a ABONG, que com um conjunto de parceiros tem lançado aí essa iniciativa do Nanet. Então, vamos lá, que agora eu quero falar com vocês de um tema que, no melhor sentido da expressão possível, é quase uma fofoca. Eu vou falar hoje sobre o debate da regulação, como que ele aconteceu no Congresso Nacional. O lobby por trás, o porquê que as Big Techs não querem regular de fato a sua atuação, e o que aconteceu ali no curto período que foi o debate do PL 2630 de 2020, o chamado PL das Fake News. A gente vai ter também aqui uma das pílulas explicando o que é o PL com mais profundidade, mas aqui eu quero trazer reflexões do como as Big Techs, que a gente já falou em outra pílula, não tem problema assistir fora de ordem, mas você vai conseguir acessar ali sobre o poder das Big Techs, mas como essas Big Techs elas entraram de fato para a disputa de debate regulatório. Veja, a gente está falando aqui de elas incidindo, influenciando. Então, como que as Big Techs elas colocaram de fato peso ali para fazer com que a regulação não passasse no Brasil? Bom, trazendo aqui já logo para a tela, trouxe aqui 2 prints, 2 capturas de tela de coisas que eu publiquei. À esquerda, a gente tem uma matéria no Estadão que saiu no dia do debate do Congresso Nacional para regular as chamadas Big Techs, que foi dia 2 de maio de 2023. Eu estava lá em Brasília e eu já estava há alguns dias passando por gabinetes, falando com deputados, falando, deputado, é importante aprovar esse projeto de lei. E aí, fiz esse texto porque começou a pipocar um conjunto de denúncias nas redes sociais que as Big Techs estavam derrubando quem era a favor da regulação. Veja como pode. Elas são a arena de debate, que deveria até ser público, né? A gente debater, pensar, falar, publicar, ter liberdade de expressão. Mas elas, infelizmente, estavam censurando conteúdos que eram contrários à regulação delas. Veja que coisa. E a direita tem um que eu gosto muito, porque é redundante demais. Mas eu acho que não tem como ser mais específico, mais explícito do que isso, que é essa frase: as Big Techs usam as Big Techs para impedir a regulação das Big Techs. 3 vezes as Big Techs, né? Eu fiz ela propositalmente redundante para mostrar o quão cômico é esse cenário, porque as Big Techs, enquanto poder político, usam as Big Techs enquanto plataforma, espaço de posts, onde a gente coloca a nossa opinião e elas influenciam os algoritmos, para impedir a regulação das Big Techs, portanto, impedir a regulação da atividade econômica, comercial, a responsabilização delas. Então, veja que coisa, né? Eu trouxe alguns exemplos que eu já falei muito por cima lá na nossa apresentação maior, mas é que eu quero aprofundar. Essa foto aqui não é, à esquerda, não é da época lá da regulação, ela é recente. Quem acompanhou aqui sabe que essa foto é da posse do então presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos da América, em que os principais donos de Big Techs, acionistas poderosos, não é que eles foram convidados eles estavam na linha de frente da posse do Trump. E na política, isso daqui não é uma coisa sutil. Não estou falando que é bom, que é ruim. Estou trazendo uma reflexão honesta. Na política, isso daqui é uma sinalização da posse, então, do então presidente Donald Trump, dizendo:
eles são muito relevantes para os Estados Unidos. Eles são importantes, mexeu com eles, mexeu comigo. É igual quando a gente dá o primeiro pedaço de bolo para algum colega ali na festa de aniversário, e a gente está falando, essa aqui é muito importante para mim. As Big Techs estarem na linha de frente da posse do Donald Trump era não apenas um pedaço de bolo, é quase que o bolo inteiro para elas. Então, tomem aqui e levem a América junto. Então, isso aqui é muito importante porque já demonstra a posição das Big Techs no debate político lá dos Estados Unidos da América, o quanto elas são centrais no debate, né? E aí, aqui do lado direito já tem um print, uma captura de tela que não é sutil. Vejam o que está escrito aqui embaixo do Google. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Isso daqui é uma captura de tela, um print da época em que se estava discutindo o PL das fake news. Imagina o alcance que o Google teve com essa propaganda, falando mal de um projeto de lei que ia regular ele. Não estou nem entrando no debate aqui, que a gente vai fazer isso em outra pílula, mas também a gente já teve na aula mais longa, se é bom, se é ruim, se não é, se deixa de ser a regulação. Mas em que mundo é razoável uma companhia gigante que pauta o debate público colocar no rodapé do buscador? Se é buscar receita de bolo, você se deparava com isso. Agora, eu já vou fofocar aqui para vocês, eu reforço fofoca no melhor sentido possível, mas eu quero dar mais exemplos de como isso daqui foi absurdo, porque não acabou aí. O Google botou no rodapé? Botou. Mas sabe o que tinha também? O YouTube enviando carta e e-mail para os youtubers gravarem vídeos contra o PL 2630 de 2020. Ou seja, não era uma questão mais de você que está lendo aqui, clica aqui, vem ver. Era uma instrução. Olha, youtubers relevantes, falem mal deste projeto de lei porque a gente quer derrubar esse projeto de lei. E criando pânico, às vezes youtubers que não tinham nenhuma dimensão sobre o debate regulatório, sobre a importância das leis, etc. Em pânico, porque na cabeça deles ia de fato dar tudo errado se esse projeto passasse, ia derrubar, censurar a internet. Então, olha só o pânico que foi se criando na sociedade a partir de companhias mega poderosas não querendo serem responsabilizadas e reguladas por coisas erradas. E aqui, eu falei que não ia entrar nesse debate, mas só para reforçar. Uma padaria de esquina é regulada. Por que a Big Tech, com tanto recurso que a gente já viu na outra pílula, não quer ser regulada, gente? É muita, né? É uma concorrência desleal, se a gente for usar até um argumento liberal, né? Olha só que coisa. Mas não acaba aí. Aqui tem dois prints diferentes que falam sobre o Spotify, mas eu já vou aproveitar até mencionar o antigo Twitter, atual X aqui, porque o Spotify, ele na regrinha lá dela interna, é proibido publicidade política. Não pode, por exemplo, um político que é candidato falar, olha, vou te pagar Spotify aqui para fazer um anúncio sobre a minha candidatura, sobre a minha ideologia, sobre o meu projeto de lei, sobre o que eu penso. A regra, sabe aquela história de aceita os termos de uso, sabe? Políticas de privacidade e termos de uso, que a gente clica. Pois então, a plataforma descumpriu as próprias políticas e termos de uso, porque lá está proibido publicidade política. Mas, como ela é a dona, aí ela está acima da própria regra. Vocês estão vendo a importância de uma regra que não é ela que decide sobre ela mesma, é uma regra pública, comum. Uma regra que seja explícita, uma regra que não seja burlável porque ela está querendo boicotar uma lei no Brasil. Vocês estão entendendo a importância disso? Pois é, o Spotify, ele simplesmente falaram, não, essa regra aqui é nossa, né? Então a gente não precisa cumprir. E botaram, e eu lembro assim, pessoalmente falando, além do que era público, mas eu lembro, eu estava numa festa de aniversário nessa noite, e aí no meio de uma música ou outra, estava lá tocando. O PL das fake news quer censurar a internet. Eu fiquei, obviamente, de estômago virado, até um pouco nervoso, porque eu falei, não é possível que eu estou ouvindo isso. É muita mentira, né? E aí as plataformas foram fazendo isso. E claro, né? O tamanho do lobby no Brasil a gente não consegue mensurar. Isso foi um dado que eu já dei lá na aula maior, mas eu quero reforçar aqui. Mas o que a gente consegue mensurar é lá na União Europeia, em que o lobby contra a regulação não foi pequeno. Foi um lobby que pegou 612 escritórios
com 97 milhões de euros injetados para lobistas, para impedirem a regulação. Agora imagina no Brasil, né, que a gente não consegue mensurar, não consegue saber o quanto de dinheiro foi lá para a Câmara dos Deputados para poder pressionar, tensionar com lobistas passando em gabinetes, né? Mas eu prometi que ia trazer uma fofoca no melhor sentido possível aqui para vocês, e eu não posso deixar de trazer nesses minutos finais dessa breve pílula de conhecimento, que todo conhecimento bom precisa vir também com uma pitada ali também de informação quase secreta, né? Mas a, entre aspas, fofoca que eu quero trazer para vocês é que quando eu estava lá em Brasília, eu passei algumas semanas em Brasília, visitei dezenas de gabinetes de deputados lá em maio, abril e maio de 2023, quando a gente estava fazendo o debate sobre o PL das fake news, e muitos deputados chegavam com um preconceito em relação à lei. Não, mas isso daí vai causar censura, vai proibir até verso bíblico. Por quê? Porque eles tinham ouvido isso nas próprias redes sociais, nas plataformas, porque elas estavam derrubando post que era a favor da regulação, mandando os youtubers falarem mal da regulação. Só que aí qual que é o ponto crítico aqui dessa história? Tiveram deputados, que eu cheguei lá e falei, deputado, essa lei ela é muito importante, a gente precisa aprovar essa lei, ela é relevante para o Brasil. E eu mostrava os dados, eu mostrava os casos de crime que acontecem ali no ambiente digital. E teve deputado que olhou para mim e falou, Ergon, eu estou convencido de aprovar essa lei. Só tem um problema. Tem tanta gente falando mal dessa lei, a sociedade inteira está contra essa lei. Se eu votar a favor dessa lei, minha base vai me expulsar. Olha só que coisa. Aqui é a maior evidência do mundo de que as chamadas Big Techs manipularam tanto o debate público que teve parlamentar até se acovardando de votar em favor de uma lei porque estava com medo da sua suposta base xingar ele. Porque estavam xingando, tinham deputados que falaram que ia votar a favor e era uma enxurrada de comentários falando o deputado quer aprovar o PL da censura, o Ministério da Verdade. Porque as Big Techs criaram esse clima para depois não conseguirmos aprovar uma importante regulação das mesmas Big Techs. Vejam como é grave isso, porque a gente está falando da manipulação do debate público, a condução dele. E não é por um ator legítimo que disputa no argumento, na democracia, o que é importante. Não, é pelo dono do tabuleiro de xadrez, que vai lá e muda a regra do jogo, no meio do jogo, porque vê que está perdendo. Vocês estão percebendo a gravidade disso? Porque a gente disputa a política num tabuleiro cujo dono é meia dúzia de dono de Big Tech. Não é o outro adversário, não é a pessoa que está do outro lado jogando contigo que é a Big Tech. É o dono do tabuleiro, é a pessoa que se vê que está perdendo ali. Opa, vamos mudar a regra aqui porque eu estou me dando mal. Então é muito importante a gente ficar atento a esse tipo de movimentação, porque no fim das contas, quando a gente vai olhar para as chamadas Big Techs, não é pouco poder que elas têm, não. Elas têm poder, inclusive, de acovardar parlamentares que, com medo de perder apoio de sua base, deixam de votar projetos importantes para a nossa sociedade. E se tem Big Tech coagindo o deputado federal, aí a situação já está grave demais. E é nesse sentido que eu agradeço mais uma vez aqui o espaço, a oportunidade, especialmente ao Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, mas especialmente a Abong e parceiros com esse projeto na net. E trago aqui, ó, só para fechar, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui nos outros espaços também, diferente das Big Techs, dessa galera aí que quer ficar vendendo cura milagrosa e não sei mais o que, aqui eu quero deixar conteúdos gratuitos à disposição para quem quiser acessar depois. Então, quem quiser procurar, ergonkugler.com lá no meu site, basta clicar aqui, ó, em produções e materiais e vai abrir essa guia onde você pode buscar diversos, centenas de materiais. Reforço, todos gratuitos, não tem um pago aqui no meio, tudo gratuito para quem quiser acessar esses estudos, esses dados, até mesmo essas publicações que eu citei como material para poder ler depois, complementar os achados. Então, tem um buscador aqui, pode escrever a palavra que quiser, desinformação, vai aparecer todas as publicações sobre desinformação. Pode escrever Big Tech, vai aparecer todas as publicações sobre Big Tech. Então, fica aí à disposição, quem quiser acessar depois. E super agradeço esse espaço e esse diálogo com vocês, que é mais uma das pílulas de conhecimento
para além da aula que a gente também teve com mais profundidade, com mais conteúdo, mas aqui é a possibilidade da gente pegar pontos específicos, destrinchar um pouco mais e discutir eles em profundidade. Muito obrigado, sigo à disposição e forte abraço, até daqui a pouco.